podcast Mundo Empresarial tá no ar. Tá ligado, empreendedor? Tá ligado, empreendedora? Se não tá, chama lá o seu colega empreendedor para assistir o podcast de hoje. Ele que não tá cuidando muito da saúde dele, precisa cuidar. Esse recado é para você, gente. Para você que às vezes precisa dar uma mudança na sua vida, né? Hoje, como o nosso convidado falou, você viu lá no nosso stories, lá do nosso Instagram, né? O podcast de hoje, tá? Essa entrevista, ela vai ser um divisor de águas na sua vida, tá? Mudar mesmo, realmente, da água pro vinho, tá? Com as dicas, conselhos que esses profissionais, com P maiúsculo, viu? Esses profissionais que estão conosco hoje, que já passaram, inclusive, pela tela do PME, do Programa Mundo Empresarial, e agora estão nos dando esse privilégio de estar conosco aqui no podcast, onde eles têm aí mais tempo para contar sobre tudo que norteia a história de sucesso deles, e vocês já estão sabendo quem é, mas daqui a pouco eu falo com mais detalhes e a gente vai perguntar tudo e muito mais sobre também a trajetória empresarial que os levaram, né, para essa área tão linda, né, que é a área da medicina, e uma medicina colaborativa em prol do próximo, né, em prol do outro. Então nós vamos entender o porquê que tudo isso acontece na vida deles, mas já. E você tem a oportunidade de conferir esse episódio, né, agora, durante essa transmissão pelo nosso canal do YouTube, tá? Que já tá aí ultrapassando mais de 80 mil inscritos. Muito obrigado, viu? Orgânicos, tá? E a gente agradece muito, porque é muito conhecimento, muitas histórias de sucesso, muitas histórias que motivam, que mudam realmente a vida das pessoas quando assistem. Então, obrigado para você que tá inscrito. Se você não tiver inscrito e está conferindo o episódio de hoje, por favor, clica lá e fique por dentro sempre de novidades do universo do meio empresarial, tá bom? E você pode também nos ouvir, tá? Pelo Spotify e também pela Amazon Music. Isso, pelo Spotify e pela Amazon Music. Então, conecte-se nessas redes, fique ligado ali que também você pode, durante uma viagem, tá se abastecendo, né, de bastante conhecimento, como no episódio de hoje, tá bom? E já eu falo deles, viu, gente? Mas daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar sobre a Bioleve, essa parceira incrível aqui no podcast Mundo Empresarial. Essa garrafa já é sucesso, tá conosco aqui toda quarta-feira no nosso podcast, e chama atenção sempre para essa garrafa Faz, que tem uma qualidade de água mineral Bioleve e um propósito que tá no coração, onde parte da renda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, que atende mais de 1 milhão de pessoas de maneira gratuita a cada ano, com procedimentos de cura e prevenção do câncer, onde todos os profissionais, tecnologia e estrutura, tá, do Hospital de Amor estão entre os mais avançados do mundo. E você também pode doar, viu, para o hospital, através do QR Code que nós estamos mostrando na tela, e vai direto para uma página de doação segura para a sua contribuição chegar direto para o hospital. Então é isso, a Bioleve, gente, essa empresa que pensa com o coração, com a comunidade. Obrigado, parceiros da Bioleve, que tem essa água gostosa, natural, e beba água, gente, beba Bioleve. E é isso, e vamos falar agora com muito carinho dos nossos convidados de hoje, tá? Fique ligado, tá? Fique ligado porque você vai aprender muito hoje, vai se inspirar com as histórias deles e também muito conhecimento de coisas que talvez vocês nem imaginam que essa medicina que é praticada nessa clínica oferece, tá? E tudo realmente com base, com estudo, com seriedade, tá certo? E no estúdio do nosso podcast de hoje, gente, temos um encontro especial para falar sobre a inovação na área da saúde, diretamente de Campinas, tá? Falando de saúde. Onde a gente recebe agora a doutora Lara Passos Ramalho Arruda e o doutor René Martins Arruda, da Clínica Sanremo, uma clínica referência em nutrologia e medicina integrativa. Já ouviu falar? Se não ouviu, vai ouvir hoje, com muitos detalhes, eles que transformam aí a saúde, focando na raiz dos problemas, não apenas nos sintomas, tá? Então vamos mergulhar nessa discussão, né, boa, fascinante, com doutora Lara e com doutor René. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial, viu? Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, muito satisfeito mesmo, gratidão. Obrigado, doutor, obrigado, doutora Lara. Obrigada, também, Samuel, viu? Obrigado pelo convite. Imagina, com muito carinho, porque eu não estive no dia da gravação da reportagem, mas a equipe que esteve fez uma propaganda boa de vocês, viu? Porque foi um dia muito especial, uma tarde muito especial, né? É verdade, foi um dia de muito proveito para todos, um ambiente muito, muito bacana ali. Que bom que todo mundo saiu gostaram. satisfeito.
satisfeito, gostamos muito. Que legal. E a galera realmente veio falando muito bem. O Beto, meu sócio que esteve também presente lá no dia. A repórter, que é a Roberta Gregório, falou, sabe, do fascínio mesmo, ter descoberto tanta coisa interessante, né? Que às vezes não chegam até pra gente algumas informações, certo? E daí é óbvio que nós chamamos vocês pro podcast, porque tem muito conhecimento, histórias, insights especiais para essa conversa de hoje, correto? E eu quero saber, a gente sempre vai lá na história, porque como o programa tem esse viés também empresarial, é curioso saber como que a medicina chega na vida de vocês, né? Do casal. Mas quero começar então com o Dr. René, perguntando se a medicina, doutor, é algo que te fascinou, te induziu a escolher essa profissão desde criança, né? Ou não, foi algo assim que surgiu. Você, algo que talvez na faculdade, ali quando estava para escolher, você fez aquele teste, né, vocacional, ou nunca precisou, já tinha isso já enraizado? Como foi isso? Não, isso já estava enraizado em mim, né? Esse interesse de cuidar do próximo, do ser humano, da saúde do ser humano, foi uma coisa que sempre me despertou, né? Esse interesse. E eu tive uma influência do meu irmão do meio, eu sou o caçula, né? De 3 irmãos, e meu irmão do meio já é médico já há mais tempo, né? E ele, de certa forma, me inspirou, né? A estar proporcionando esse bem para a saúde das pessoas. E o seu irmão é médico de qual especialidade? Ele é intensivista e endoscopista. Intensivista e endoscopista. Então a inspiração, qual que é o nome dele? Rondinelli, Dr. Rondinelli. Do Dr. Rondinelli foi o que te inspirou. Um abraço pro Dr. Rondinelli. Ele atua lá em Minas ou não? Ele atua no interior de São Paulo também, na cidade de Barretos. Barretos. Onde a gente acabou de falar daquele que tem o apoio do Hospital de Amor de Barretos. Que legal, exato. Que bacana. Um abraço, doutor. E então ele foi a sua inspiração. Isso, né? Isso. É legal quando a gente tem alguém, uma referência, né? Aquilo você acha bonita a profissão, você vê que, você acabou de dizer, a intenção de ajudar o próximo, né, também, porque a medicina, ela é um pouco disso, né, doutor? Exatamente. Você se doar ao próximo no propósito de fazer o bem, ajudar ali na saúde, na melhora do paciente como um todo, e isso é gratificante, é muito gratificante. Isso não tem que a melhor resposta é a melhor resposta. Nisso, né, doutor? Isso. Que legal. E você é de Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais, isso, né? Eu sou do interior de Minas, do leste de Minas, 200 quilômetros depois de Belo Horizonte, e uma região da área de siderurgia. Fiz todo o meu segundo grau lá, aí saí, me formei no Rio de Janeiro, fiz a faculdade no Rio de Janeiro, a faculdade de medicina. Posteriormente, a conclusão, retornei para Minas, na minha região. Fiquei trabalhando durante algum período, cerca de 2 anos ali pela prefeitura, unidades básicas de saúde, pronto atendimentos. E posteriormente eu me desloquei para Belo Horizonte para fazer a residência em clínica médica. Na grande Belo Horizonte. Exatamente. Legal, permaneci lá por 2 anos. E depois desse período de Belo Horizonte, quando eu concluí a clínica médica, eu, junto com a Lara, já estávamos casados nessa época, né? A gente veio para o estado de São Paulo. Primeiro a gente foi para a região do ABC Paulista, onde a gente se instalou lá. Onde a doutora é nascida também, né? Doutora em Santo André, né? Sim. Isso. E daí depois decidiram por Campinas. Por Campinas, isso. Quando veio a questão dos filhos, tudo, o objetivo sempre foi de ir para o interior entre aspas, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Campinas já é um interior gigante, né? Gigante, isso. Para poder criar os filhos com uma certa tranquilidade. Sim, mais qualidade de vida mais também. Mais qualidade de vida, perfeito. Legal. E você, doutora, também, como que a medicina chega na sua vida, na sua história? Bom, eu sou nascida em Santo André, né, na região do ABC. Eu sempre quis ser médica. Desde pequena. Que legal isso, né? Já gostava da parte de alimentação. E na faculdade de medicina, já no Rio de Janeiro, isso me despertou. Já queria trabalhar com a parte de alimentação. Ótimo. Terminando a faculdade de medicina no Rio de Janeiro, juntamente com o René, nós fomos para Minas, ficamos em torno de 2 anos lá, trabalhando no PSF como clínica geral. Então lá eu fazia pré-natal, né? Fazia a parte de geriatria, era clínica geral, fazia pediatria. Certo.
Então você passou por várias faixas etárias aí também de cuidado com as pessoas, né? Sim. O que depois, com certeza, serviria de base para um negócio de vocês, exatamente. que é hoje a Clínica Sanremo, onde né? se aprende muito, né? Como clínica geral, né? Como médica num posto de saúde. Porque você trata, né? A faixa etária desde um bebê, né? Desde uma gestante, né? Depois o adolescente, o idoso. E até pessoas de mais idade. Tudo completo, né? É completo. E você adquire muita experiência nesse sentido. Né? Porque você sai da faculdade um pouco cru, né? Sim. E aí você aprende isso na prática. E é uma profissão também que nunca para, né? Vocês estão sempre ali buscando conhecimento, estudando sem parar, né? Exatamente. Para trazer novidades também para os pacientes. Isso. Né? Inclusive, um dos fatores que nos levou a vir para São Paulo foi justamente essa questão do conhecimento. Conhecimento. Aqui em São Paulo, como o fato de ser uma grande capital, uma grande cidade, para facilitar a logística em termos de cursos, pós-graduações. Vocês estudaram também no Rio, né? Isso, a gente formou medicina no Rio de Janeiro. E vocês buscaram essas grandes cidades realmente por ser referência realmente a essas universidades? Exato, por ser referência, pela facilidade do acesso ao conhecimento, a diversificação. Perfeito, por isso também de escolher São Paulo. Os congressos, né? Todos acontecem aqui, né? Em São Paulo. Isso ficaria mais viável, né? Depois que eu terminei a residência de clínica médica, nós fomos para São Paulo. Perfeito. E facilitou de fato, doutora? Facilitou. Porque aí começamos as pós-graduações em São Paulo mesmo, morando lá, né? Interessante. E você é especializada na medicina integrativa, isso, né, que eu falo. E também nutrologia. Mais de uma década. Eu iniciei na parte da nutrologia, né? Gostei muito e depois fui para a área hormonal, de modulação hormonal. Que é também. Onde você fez a pós, né? Eu fiz a pós-graduação também de modulação hormonal. Certo. E por que você escolheu fazer essa pós justamente nesse tema? Porque tem tudo a ver. A alimentação e a parte hormonal estão interligadas, né? Sim. À medida que você envelhece, há uma queda hormonal, tanto no homem quanto na mulher. Né? E você consegue uma melhora substancial na vida desse paciente, você alterando os hábitos alimentares. Sim. E a gente vai falar desses hábitos alimentares que são essenciais, essas mudanças para uma qualidade de vida melhor, né? Para ter talvez um amadurecimento, uma velhice mais saudável também, né? Mas eu quero falar, tenho muitas dúvidas em relação a isso, mas, doutor René, você tem a sua especialidade também, né? Que é em microscopia. É isso, né? Na área também de nutrologia, certo? Fala um pouco também sobre essa especialização sua. Pois então, inicialmente, igual eu havia mencionado mais no início da nossa conversa, eu fiz a residência em clínica médica e posteriormente fui fazendo outras pós-graduações. Aí inclui a nutrologia e eu me especializei em microscopia, que na verdade é uma análise do sangue ao vivo, tá? Isso é um arsenal terapêutico de diagnóstico ali muito importante que eu não abro mão mais na minha carreira. Sim. E através da microscopia, com uma simples gotinha de sangue que a gente coloca na lâmina, essa lâmina vai pro microscópio e a imagem do microscópio a gente projeta na tela da TV. Ou seja, a gente vê o sangue do nosso paciente literalmente ao vivo e a cores. Com essa análise sanguínea personalizada, eu consigo extrair algumas informações do momento da saúde do paciente, o que está acontecendo. É como se fosse uma fotografia do momento. Através, como se fosse um raio-x, uma análise microscópica do sangue. Isso, e os pacientes gostam muito, porque ele vê as células dele, as hemácias, as células de defesa se movimentando na tela da televisão. É muito interessante, ver, né? É até bonito de ver, é fascinante. A gente brinca que com uma gotinha a gente vê o universo do paciente. O corpo todo, né, respondendo. Exato. E o que se encontra muitas vezes dentro de uma análise como essa? O que se descobre através de uma análise como essa? Perfeito. A morfologia, o estudo da forma das células sanguíneas, ele traz muitas informações a respeito do paciente. Uma hemácia pequena, que a gente chama de microcitose,
e uma hemácia grande que a gente chama de macrocitose. Isso tem muito a ver com algumas patologias. Uma hemácia pequena fala muito a favor de algum processo de anemias, parasitismo, e já uma hemácia grande fala muito a favor de deficiência hormonal, deficiência de algumas vitaminas, vitamina B12 principalmente. Eu consigo ver também se a hemácia está oxidada, se ela está inflamada, que é o estresse oxidativo, a gente chama de célula crenada, a hemácia fica toda irregular à borda dela, como se fosse uma tampinha de garrafa de cerveja, de refrigerante. Olha só, também tem muitas diferenciações durante a análise desse exame. Exato, presença de parasitas, hemácias parasitadas, sinais de intoxicação, sinais de inflamação do corpo de uma forma geral. Mas ele não é um hemograma? Não, é uma gotinha de sangue que a gente coloca na lama e a gente analisa essa gota. Mas o hemograma, ele não dá o mesmo resultado de que um exame como esse? O hemograma é uma análise mais, assim, mecanizada, vamos dizer assim, é uma máquina que vai fazendo toda a leitura. Sim. Caso fuja de uma anormalidade, aí o técnico em laboratório, ele pega aquela amostra e ele faz uma análise mais personalizada. Lá na clínica, não. A gente já parte direto para análise personalizada. Algo até que otimiza muita coisa também. Descobre-se antes muitas coisas. Exatamente. Num exame como esse, por exemplo, é possível descobrir alguma doença mais grave? Eu não consigo, muitas das vezes, determinar um diagnóstico específico. Isso aqui, por exemplo, é câncer. Não, eu não consigo fazer essa afirmação. Porém, a análise do terreno biológico do paciente, se você começa a observar algumas alterações ali presentes, aquilo já é indício que alguma coisa grave pode estar acontecendo ou vai acontecer no futuro próximo. Então serve como um alerta. Um alerta para, por exemplo, minha mãe está tratando descobrimos há quase um ano, um mieloma múltiplo, né, que é um tipo de câncer que atinge os ossos e tal. Certo. E há uma discussão na medicina se tem hereditariedade ou não nesse câncer, né? Mas até agora é dito que não. Mas já tiveram alguns casos, né, o filho passou também, descobriu que tem e tal. Por exemplo, para nós filhos, né, através de um exame como esse, é possível enxergar a possibilidade de algo futuro relacionado a um câncer, por exemplo? É possível sim, se agir de forma preventiva. Alguma coisa está acontecendo nesse momento no seu corpo que não está legal e isso pode gerar uma consequência mais grave no futuro. Aí que a gente vai entrar com as orientações, as recomendações, as mudanças de estilo de vida. Os meios para que lá na frente você não descubra muito tarde, talvez. Isso, né? Eu costumo usar a expressão, uma hora a conta chega. Quanto mais a gente agride, quanto mais a gente bate no nosso corpo com alimentação muito ruim, inflamatória, intoxicações por águas, radiações eletromagnéticas, poluição atmosférica, mais o nosso corpo, mais a nossa célula vai se inflamando e a gente consegue avaliar esse padrão de inflamação por esse exame e quando isso vai prosseguindo, uma hora a conta vai chegar em termos de saúde. Qual é o nome específico desse exame que se faz na Clínica Sanremo? Microscopia de campo escuro. Microscopia de campo escuro. Isso. Então fica a dica para quem tiver interesse, está passando o tempo todo aí os dados da clínica também, né, doutora? Para que possa lá, obviamente, se consultar. E através desse exame tem essas possibilidades, né? O paciente vai ver o sangue dele ao vivo e a cores na tela da TV. Coisa que eu nem muito imaginava. Que fascinante mesmo. Aí eu vou explicando com detalhes as possíveis alterações. Quero ir lá, vamos marcar. Sim, tá? Perfeito. Agora, a honra vai ser minha, mas, doutora Lara, você que é especialista no assunto, a alimentação anda muito junto com a questão saúde, né? Por exemplo, aqui nesse estúdio nós temos uma pessoa que é vegano, o Henrique, DPK, ele, ali. Ele tem uma alimentação restrita, ok? E o vegano muito mais que o vegetariano, tá? Como que funciona a questão do veganismo, tá? Alimentação versus quem é carnívoro, tá? Quem tá mais sujeito a ter futuramente uma complicação, uma doença? Todos nós precisamos de acompanhamento. O vegano principalmente. Por quê? Né? O vegano ele precisa de acompanhamento principalmente de vitaminas.
tá? Normalmente ele tem uma deficiência de vitamina do complexo B, principalmente a B12, que é encontrado em carnes, tá? Então ele precisa de um acompanhamento de perto. E ele substitui como essas vitaminas, por Isso, exemplo? a gente consegue com uma suplementação de B12, tá? A gente precisa avaliar tudo que está contaminando esse paciente também, porque a partir do momento que ele está em deficiência vitamínica também, o corpo está nos dizendo que ele está consumindo também essa vitamina. Certo. Por exemplo, se eu estou diante de um processo inflamatório crônico, vamos supor, o corpo fala assim, eu não estou bem. E qual é o mecanismo de defesa do corpo? Ele começa a captar vitaminas, hormônios e minerais para poder manter o meu metabolismo. Então não basta só suplementar. A gente precisa avaliar o que está nos inflamando no momento. Entendi. Então é uma investigação que talvez até através desse exame a gente já tenha uma base. Exatamente. Certo. Né? Às vezes, por exemplo, um paciente vegano ou mesmo vegetariano, às vezes o tomate está inflamando ele. Às vezes é o brócolis. É porque se dá a impressão de que não, que realmente os índices de contaminação talvez esteja nos bichos mesmo, né? Nas carnes. Mas não, tem a possibilidade também de... Exatamente. E o que houve, né, de uns anos para cá com o advento dos agrotóxicos, né? A planta, ela teve que fazer um processo, né, de adaptação. Então, a planta, ela aumentou a espessura da camada dela de lectina. Lectina. O que é? A lectina é a fibra da planta, é a camada de proteção, né, dela, que ela teve que aumentar essa espessura pelo advento dos agrotóxicos, para se proteger dos agrotóxicos. Então, por exemplo, hoje em dia, se você for analisar uns anos atrás, né, quando éramos pequenos, por exemplo, a couve, o alface, eles eram pequenos, eram menores. É mesmo assim. Eram tenros, macios. Não é? Agora parece que realmente, hoje, além de maiores, são mais duros, exatamente, né? É verdade. Então, hoje em dia, né, essa questão foi alterada nos vegetais com o advento dos agrotóxicos. Então, a planta, ela aumentou a espessura de lectina dela justamente para se proteger dos agrotóxicos, porque ela precisa... E ela aumentou naturalmente? Ela teve que fazer um processo de aumento de lectina para ela poder sobreviver. Nossa, por causa dos agrotóxicos. Sim, exatamente. Então, a couve hoje em dia é maior, ela é mais dura, o alface também. E tem que ter esse cuidado também do processo realmente de lavagem e tudo mais, cuidado na hora de preparar esse alimento também, né? Então, essa lectina tem levado ao adoecimento das pessoas também. Olha lá. Você já fez alguma vez, Henrique, reposição de vitamina B12? Já? Então precisa, né, um paciente vegano ou vegetariano, precisa de uma monitorização sistemática dos níveis de vitaminas. Interessante fazer porque senão ele começa uma cascata, né, inflamatória importante. Que a gente não imagina, assim, porque para mim, por exemplo, assim, o vegetariano ou o vegano, ele tem uma alimentação 1000 vezes mais saudável de quem consome carne, sabe? Mas não tinha o conhecimento que ele estaria talvez sujeito, né, a outros fora os agrotóxicos, né, tem que ter o cuidado em relação à higienização dos alimentos. Né? Porque essa... Por H. pylori muitas vezes é uma bactéria que se pega de... de ameba, vem contaminando. Então, os alimentos precisam ser muito bem lavados, higienizados. Mas eu tenho certeza que o Henrique faz isso muito bem, porque ele também cozinha muito bem, né, Henrique? Qualquer hora eu vou trazer você aqui para você dar dicas de receita. Então, tá? e até uma comparação importante, né? Tudo que fica abaixo da terra, que são os tubérculos, né? As batatas, né? Cará, inhame, mandioca, batata doce, né? Esse nível de intoxicação é bem menor, porque está debaixo da terra. Interessante. Tá? Então, eles são mais compatíveis com as pessoas. Estão protegidos ali, estão mais protegidos. Interessante. E os que estão acima o que corre mais o risco, né? Exatamente. E, inclusive, só fazendo um comentário. Claro. Quando a gente vai almoçar fora, jantar fora num restaurante,
é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de saladas. Porque a gente não sabe a procedência, de onde que veio, como que foi a higienização. E dá um medo, doutor, porque eu já tive H. pylori, eu fiquei bem ruinzinho quando eu tive H. pylori, por exemplo. E eu fico muito receoso. E a gente grava, a gente sai pra tudo quanto é canto aí pra gravar as cidades. E você não escolhe muito o restaurante, é aquele que tem ali perto ali da gravação. E eu tenho receio também maionese, é um negócio que vai ovo e tal. Eu tenho receio de comer maionese. E também a salada, apesar de eu saber que é importante, mas eu não sei como que ela foi lavada e higienizada. E hoje, a maior parte das nossas intoxicações parasitárias vem das verduras. Então, olha só. Então tem que ter muito cuidado na higienização dos alimentos, senão você acaba se contaminando. Sim. Por parasitas. E qual que doutora, a alimentação assim, que eu posso dizer ideal? Ou cada organismo, cada corpo corresponde a um tipo de alimentação? Muito interessante a sua pergunta, né? Porque uns anos atrás, né? Você falava assim para o paciente, diminua o açúcar, tire o leite e o trigo, né? Isso. Que a gente sabe que realmente são os mais inflamatórios. Hoje em dia, não. Né? A gente precisa avaliar a personalização de um tratamento alimentar. Você acabou de falar, inclusive, de algo relacionado a verduras. Exatamente. Que quem imagina, né? Nunca vamos imaginar. Né? Então, tudo vai ser personalizado. A gente consegue personalizar, né? Se um tratamento, se um alimento é compatível ou não com aquela pessoa. Mas você falou algo que é uma grande verdade. Veio aqui um convidado, o Dr. Marcelo Werneck, que ele é proctologista, né? E ele falou assim, não tem essa de vilão, chamar o açúcar de vilão, o leite de vilão. Não, tudo tá sujeito. Aliás, se você não assistiu essa entrevista, confira aqui no card a entrevista com o nosso querido Dr. Marcelo Werneck, que fala a respeito disso, né? Não tem vilão, certo? E acredito que dentro da clínica Sanremo, através desse atendimento mais personalizado, se eu vou lá, meu tipo sanguíneo é a minha análise ela é muito individual. E a partir dessa análise, então, doutora, você consegue fazer para mim, tipo, um cardápio específico para entender que eu, por exemplo, eu sei que eu sou intolerante à lactose sem ter feito o exame, porque eu não posso tomar leite ou derivado de leite que já começa um rebuliço dentro de mim. Eu acredito que eu seja intolerante à lactose. Mas, será que é só isso? Eu não tenho ideia se talvez qualquer outro alimento que eu consuma possa estar me fazendo mal. Através dessa análise minuciosa, eu consigo saber? Quando o paciente ele chega conosco na clínica, ele vem com algum sintoma, alguma queixa. E isso precisa ser avaliado. Então, a gente sabe que esse paciente, ele está num alto grau de estresse metabólico oxidativo. Quer dizer que ele está inflamado. Né? Vamos supor, quando ele chega até nós com uma queixa, algum sintoma, né? A gente fala que o copo dele está cheio. Então, às vezes, não é só o trigo que está inflamando ele. Não é só o açúcar, só o leite. Você vai testar, né? Vocês conseguem descobrir. Conseguimos através detectar. Dessa análise. Detectar. Ele está num nível de estresse metabólico tão alto que a digestão dele é comprometida. Então, vamos supor, às vezes ele está comendo um feijão ou um grão de bico, uma vagem, aquilo está adoecendo ele. Ele não consegue ter uma metabolização eficaz. Eu estava pensando nisso, assim, porque eu tenho, assim, dentro da família, pessoas mais, doutor, gordinhas mesmo, sabe? Mas eu já fui magrelo de tudo. Mas eu tenho essa tendência. Mas eu fico pensando assim, gente, mas peraí, eu seguro, a minha compra não é mais infantil. No mercado eu tenho esse cuidado de não ficar comprando consumo doce, que eu gosto, mas tô muito mais controlado, não tomo refrigerante há quase 3 anos. Mas aonde, o que tá desencadeando aonde esse está negócio? O erro, né? Onde está o erro? Onde está o erro? Sabe, eu fico me perguntando. Ali, através desse atendimento, eu consigo descobrir? Consegue. A gente consegue identificar. A partir do momento que você identifica o que está nos inflamando, a gente sugere, né, outras opções e aquele alimento inflamatório, a pessoa se abster dele durante um pequeno período de tempo. Para o corpo voltar a se restabelecer. Então não é eliminar. Eu dou um tempo dele. Você vai retirar aquele alimento por um certo período para o seu nível inflamatório diminuir. Isso é muito interessante. A partir do momento que você diminui esse nível inflamatório da pessoa,
Você passa, por exemplo, a produzir enzimas digestivas. E você passa aquele alimento que foi dissonante com você naquele primeiro momento, você passa a metabolizá-lo e você volta a se alimentar. E muda muito a questão da idade, né? Acho que depois dos... Vou fazer 40 esse ano. O metabolismo não é de quando eu tinha 25, 26 anos. Exato. Né? E existem regras diferentes em relacionado também à questão idade? Partindo pelo exame que eu faço, que é a microscopia, tem muitos pacientes que perguntam, doutor, então quer dizer que um sangue de uma criança, quando a gente olha assim na televisão, é um sangue bom e um sangue de um idoso é um sangue ruim? Não necessariamente. Por quê? Vários fatores adoecem dia após dia o nosso corpo. É aquilo que eu comentei, alimentação, água, poluição, radiação. Tem criança hoje que a alimentação tá muito ruim, tá muito inflamatória. Crianças obesas. Né? Muito tempo em frente do celular, não se movimenta, não se exercita. Tela 24 horas, é joguinho 24 horas, é fast food praticamente diariamente. Sim. Então, se você fizer uma microscopia de uma criança com esse perfil, provavelmente já vai ter indícios de alteração. Quase que pior do que alguém que tem uma vida mais longa. E é uma criança que, se não intervir de forma orientativa, preventiva, daqui a alguns anos essa criança vai adoecer. Alguma coisa vai acontecer. Alguma doença autoimune vai começar a surgir, algum distúrbio de tireoide, alguma diabetes, doença autoimune, alguma coisa vai acontecer com o corpinho dessa criança. E pós-Covid, por exemplo, a minha flora intestinal, ela mexeu muito. Primeira vez que eu tive Covid, tudo ok. Segunda vez que eu tive, minha flora intestinal, ela virou do avesso, literalmente. Eu tinha o intestino bem regulado. Dependente da hora que eu acordar, sempre foi de manhã. Mas acordava 8, acordava 9, ok. Reloginho, belezinha. Agora tá que o meu intestino resolve funcionar às 5 horas da manhã. Vezes eu consigo voltar a dormir, vezes eu não consigo voltar a dormir. Até atrapalha meu sono, né? Mas isso foi pós-Covid, por mais que eu tenha tomado todos os remédios para regular a flora e tudo. Aconteceu muitos casos, por exemplo, assim, pós-Covid no consultório, doutor? Muitos. Me fala alguns, assim. Todos os nossos sintomas, ele advém do intestino, de uma disbiose. Diz que é o segundo cérebro. E tem pessoas que falam que é o primeiro cérebro, inclusive, né? O cérebro, é verdade. Onde é a produção dos neurotransmissores. O nosso intestino, ele é fechadinho, né? Bem fechadinho. Então, a partir do momento que a gente começa a ingerir alimentos inflamatórios, né, onde estamos expostos a toxinas ambientais, a radiação eletromagnética, né, esse intestino que ele é fechadinho, ele começa a ficar o quê? Permeável. Ele começa a se abrir. E através desses orifícios começam a passar, tá, por esse intestino, vírus, fungos, bactérias, toxinas ambientais, e eles adentram para a corrente sanguínea, onde começam, né, todas as nossas doenças, né, através de uma disbiose intestinal, tá? E o intestino, ele é tão importante que ele que produz os neurotransmissores, serotonina, né, dopamina, as endorfinas, que nos dá a sensação, né, de alegria, disposição, prazer. Então, às vezes a pessoa tem um quadro de ansiedade, de uma depressão, você vai ter que pensar o que ela está ingerindo, o que está contaminando aquela pessoa, o que está inflamando aquela pessoa, que está fazendo com que esse intestino fique, né, num quadro inflamatório crônico, né? E em relação também ao Covid. O Covid é uma incógnita ainda na medicina, mas vocês tiveram, por exemplo, caso parecido com esse meu relato? A gente tem atendido muitos pacientes pós-Covid. Algum com relato intestinal, como eu falei agora? Sim. Por isso que você precisa agir na causa. Quais são os alimentos que estão inflamando aquela pessoa? Quais são as toxinas a que ela está exposta? Né? Qual a água que ela está ingerindo? Quais os cosméticos ela está usando? Porque tudo isso... Até isso? Até né? o cosmético que a mulher usa, a maquiagem que a mulher usa, por exemplo, pode estar ocasionando alguma coisa. Cheio de metal, né? Chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio. O protetor solar. Também. Olha. Então, isso nós testamos e conseguimos analisar a compatibilidade com aquela pessoa. Porque, por exemplo, às vezes vamos supor, aquele protetor solar para aquela pessoa é bom, né? Não causaria maiores problemas. Para aquela outra pessoa é o que está intoxicando ela. Então, o Covid, o pós-Covid, seria um gatilho
num copo, a gente fala assim, num copo que já está que já cheio. Tá ali quase transbordando. Quase transbordando. E talvez o Covid foi a última gota que faltava daquele copo transbordar. Foi um empurrão para descer a ladeira. Exatamente. Sim. Mas se você for analisar esse paciente, ele já está num nível inflamatório de estresse oxidativo já há muitos anos. Só que passou desapercebido. Porque o exame de sangue, ele não consegue detectar tudo em tempo hábil. Interessante. Né? Demais, porque eu acredito que seja isso mesmo. O Covid, ele movimentou aquilo que talvez já existia. Ele só deu uma piorada, vamos dizer, né? Sim. Mas... É muito interessante realmente, né? Porque a gente tem alguns casos, por exemplo, às vezes a gente atendemos um paciente de 18 anos, né? Pós-Covid, por que esse paciente ficou grave? Por que ele teve uma embolia? Por que ficou numa UTI? Gravíssimo. E teve pacientes, por outro lado, idosos que tomaram vacina e não tiveram maiores problemas. Absolutamente nada. Aliás, né? Nada, Isso. nenhum sintoma. É verdade. Né? Então, Muitos casos assim. Então, nós somos únicos, né? É mesmo, é tudo... Deus é tão perfeito naquilo que ele faz. Eu digo que ele nos criou de maneira muito individual mesmo. Você falou algo muito sábio. Somos únicos. Acho que por isso é um dos propósitos da Clínica Sanremo, né, doutor? Esse atendimento individual. E muito personalizado e muito bem acompanhado. Porque eu vou falar algo que eu acredito que às vezes a medicina, ela é uma profissão linda, mas nem todos os médicos levam com essa raiz de cuidado. Tem médicos que você vai, atendimento que você... O cara te atende quase depois te empurrando pra porta, assim, tá bom, já deu, senhora. Não é aquela coisa, deixa eu ouvir, deixa eu entender, vamos buscar a raiz dos problemas. Não, o cara só tá interessado nos sintomas. É isso. Tá com dor de cabeça? Tá o remédio pra você, tá? Então não tem essa preocupação minuciosa, sabe? Detalhada, que é incrível até para uma prevenção de algo futuro. Perfeito. Né? Futuro. Eu quero saber, assim, por gentileza, a análise mesmo. Eu chego lá, Samuel, tô chegando lá na clínica, eu que não tinha esse conhecimento que existia uma clínica que tivesse essa preocupação tão detalhada sobre a minha saúde. Quando eu chego na clínica, como é que é a gestão empresarial disso tudo? Tá, vamos falar também um pouquinho do negócio, né? Eu faço uma primeira consulta, o atendimento de vocês é particular, vocês têm parceria com convênios, e depois que se descobre, faz essa análise, onde eu vou ver meu sangue ali ao vivo e tal, né? Nesse fascínio que o senhor comentou. Quantas consultas vêm depois disso? Como é que se procede? Sei que é muita coisa, mas tenta discorrer um pouco para mim, por favor, sobre isso. Quando o paciente entra em contato, querendo agendar a consulta, aí ele agenda a consulta, ele vai para a consulta, é uma consulta particular, a gente não aceita o convênio, porém, trabalhamos com reembolso, né? Muitos pacientes conseguem reembolso pelo convênio, emitir nota fiscal, tudo, tem essa tudo possibilidade, certinho. Legal, bacana. Primeiramente é enviado um questionário, tá? Que a gente faz todo um rastreio, todo um mapeamento do histórico de vida daquele paciente, pergunta informações desde a infância, tudo que é relevante em relação à saúde do paciente, a gente pergunta nesse questionário. Certo. Chegando na consulta, esse questionário é avaliado junto com o paciente, e assim, é uma consulta muito detalhada e personalizada. Em torno de 2 horas. Muitas vezes, menos de 2 horas, o paciente não sai de lá. Por isso que ele tem que vir com o tempo. Com o tempo. A gente importante já saber disso, né, doutora? A gente se dedica mesmo ao paciente. Inclusive, o atendimento é feito por mim e pela doutora Lara. São 2 médicos exclusivamente ali para o paciente. Vocês 2 atendem juntos. Que interessante. É uma dinâmica diferente de consulta. E olha, gente, só abrindo parênteses, que potência de atendimento, porque é um casal que tem especializações, graduações em cima disso, entendem demais do que estão fazendo. E tem relatos fascinantes que daqui a pouco a gente vai saber mais. Então, pode ter certeza que vocês vão estar seguros nesse atendimento. Então, ali, são 2 profissionais ali, única e exclusivamente para aquele paciente. Entendeu? E aí o paciente começa na consulta com a doutora Lara, realiza alguns testes, depois ele vai para minha sala, a gente faz a microscopia, a análise do sangue ao vivo. A gente feito nesse primeiro dia? Nesse primeiro dia. Okay. Faz a balança de bioimpedância. E a receita nossa não é uma simples receita, medicação tal, uso oral, tomar durante tantos dias, não. É em torno de 5 receitas, porque ele tem muita orientação, muita parte assim, de mudança de estilo de vida.
que vai impactar não apenas o paciente, muitas das vezes essa mudança impacta as pessoas do núcleo familiar também, entendeu? Porque são alterações no dia a dia que vai beneficiar não só o paciente, a família também. E aqui a gente descobriu alterações no dia a dia, não é só no âmbito alimentar. Exato. Também, várias coisas adoecem. Desde do que eu visto, do que eu, pratico, consumo, tudo. Hoje em dia, a causa do adoecimento não é um único fator. Uhum. Ele é multifatorial. É que às vezes a pessoa foca muito na questão alimentícia, e não é só isso, né? São fatores que vão se somando e vai levando a pessoa ao adoecimento, acumulando ao longo dos anos. Só que a gente, às vezes, uma distensão abdominal, por exemplo, a pessoa, se você for analisar, ela tem essa distensão abdominal, gases, há vários anos da vida dela, só que passou desapercebido, né? Porque a gente vai remediando, só que às vezes, por exemplo, aparece um quadro autoimune, uma psoríase, um lúpus. Se você for analisar aquela pessoa, ela já teve uma série de sintomas que foram sendo remediados. Sim, mas nunca cuidados a fundo mesmo. Exatamente. Né? Teve até um caso interessante de uma moça que nós atendemos, ela tinha psoríase. Só que ela nos procurou a partir do momento que começou a ter acometimento no rosto dela. Só que ela tinha em torno de 34 anos. Só que ela tinha psoríase desde os 18, 20 anos. Mas por partes mais cobertas do corpo. Então ela conseguia se cobrir. Entendi. Exatamente. Olha quantos... Rosto, né? Quando foi pro rosto, não teve mais jeito. Né? O porque rosto... ali ia afetar a autoestima e tudo mais. Né? Ela, a questão do trabalho dela. Aí foi quando ela nos procurou. Sim. Né? Olha quantos anos, né? Ela convivendo nesse adoecimento. Segurando essa informação. Né? Muitas vezes não compartilhou Poderia ter com sido ninguém, remediado, né? Talvez antes. E nem talvez tivesse chegado ao ponto de atingir o rosto, né? Por isso a importância de realmente ter esse cuidado detalhado e falar mesmo aquilo. Acho que quando a gente está numa consulta, o médico está ali para te ouvir, para te ajudar a resolver. Exatamente. Então, eu acredito que vocês dois juntos, né, cobram muito isso, de que a pessoa relate tudo. Vocês perguntam tudo mesmo. Se a pessoa pratica esporte, se não pratica, que lugares ela convive, se trabalha quantas horas, tudo. O questionário, ele é bem longo, por isso que o paciente tem que procurar responder em casa com calma. Tá. Porque a gente faz pontuações. Como é seu nível de sono? Ele pontua. Tem quadro de ansiedade? Depressão? Tem distensão abdominal? Tem constipação? Tem diarreias? Perguntam coisas de família também? Também, tem a casos parte de família? Sim, descreva casos, né, de doenças familiares, né? O pai hipertenso, a mãe diabética. Tem casos de oncológicos, pacientes oncológicos na família. Parte odontológica. Como é a parte odontológica? Também, parte odontológica. Fez canal, né? Tem algum problema dentário? Porque tudo isso influencia. Tudo. Qual é a pasta de dente que você usa? Nossa, né? Até isso. A gente precisa saber. Usa retentor? Usa aparelho? Né? Tem alguma alergia, intolerância medicamentosa? Cirurgias? E já tiveram casos que vocês podem, obviamente não precisa falar o nome, só de exemplo mesmo, de pessoas que vocês, após fazer essa análise, vocês identificaram talvez alguma questão alimentar, mas alguma coisa relacionada, olha, tal produto que você passa, que você tá achando que tá protegendo o teu rosto, não, é ele que tá causando mal a você. Mas dê exemplos assim na prática de coisas que vocês orientaram e realmente foi isso que mudou a vida da pessoa. Sim. Tem paciente, por exemplo, que a gente conseguiu mudar a vida com um simples filtro de chuveiro. Por quê? Tem gente que adoece pela água do chuveiro que está tomando banho. Porque muitas das vezes aquela água está com excesso de metal tóxico, excesso de cloro, excesso de flúor. E a pessoa, todo dia, claro, toma o banho e todo dia está sendo submetida a essa contaminação. E muitos pacientes com dermatite, a gente já conseguiu tratar crianças, por exemplo, com dermatites crônicas, que nada melhorava. Quando a gente foi identificar, era a água do chuveiro. Caramba. A água... Quem vai imaginar, né? Isso, exatamente. Mas é interessante porque quando o paciente vem até nós, ele traz pequenas amostras da água que ele bebe, da água que ele cozinha, da água do chuveiro. Sim. Peço para trazer os cosméticos, então o paciente traz o shampoo, o condicionador, o desodorante, a pasta de dente. Tudo isso nós testamos.
Então, se eu Então não é identifico... só falar, eu uso o perfume tal. Não. Nós testamos na hora a compatibilidade com aquele paciente. Uhum. Vamos supor, às vezes a pessoa ela tem um quadro de psoríase na pele. Nós detectamos que ela tem um acúmulo de toxinas, principalmente, vamos supor, um exemplo, alumínio. E a gente consegue identificar, esse alumínio está advindo da sua água do chuveiro. Então, a gente sugere uma mudança, né? Por exemplo, um filtro, tá? E essa pessoa passa a não mais se contaminar com aquele metal, que é o que está inflamando o corpo dela. Tiveram casos assim? A maioria. Mas se eu descobrir que é a água do chuveiro, o que eu faço? Como é que eu mudo isso? São as estratégias, né? Então, são sugestões. A gente quer ajudar o paciente, quer ajudar. Então, são sugestões simples, práticas do dia a dia, né? Para que ele melhore desse processo inflamatório, né? Senão você vai estar se recontaminando. Não, mas tá bom. Mas eu posso... Eu descobri que é a água do chuveiro. Eu posso continuar tomando banho, né, com essa água... Mas alguma... Vamos sugerir. Quais seriam as sugestões? Uma das sugestões são filtros, como colocamos, né? Não bebemos água filtrada, Sim, né? Deveríamos ter também essa consciência de colocar filtro no chuveiro, né? Hoje em dia, né? O mundo está, né, inflamatório. Nós estamos num mundo intoxicado. Ao mesmo tempo, não temos como ficar numa bolha. Então sugerimos, né, adaptações na vida para que a gente melhore esse padrão de intoxicação, diminua. Entendi. O corpo retorna ao processo de desintoxicação e não acumule no seu corpo. Porque a partir do momento que eu estou inflamado, intoxicado, o meu corpo, no processo de proteção, ele vai começar, por exemplo, um quadro de urticária, de psoríase, de lúpus. Por quê? Porque a pele, ela é um órgão drenador. Sim. De toxinas. Às vezes a pessoa vem com um cansaço que ela não consegue entender de onde. Você entende? E Então, às vezes tem um porquê exatamente. Que estão nesses detalhes todos que a gente está falando aqui. Numa lesão de pele, vamos supor, uma urticária, que hoje, né, está muito comum do que uns anos anteriores, a gente não pode simplesmente, né, remediar, né, com corticoides, né, com antialérgicos. A gente tenta ir na causa do problema. E hoje em dia, a causa do problema também é a água. Olha, vocês fizeram até antes de começar um teste com a nossa água, né? Exato. Que foi aprovada, né, doutor René? Sim, foi aprovada. A água é boa. É boa. Olha lá, a água Bioleve, tá vendo aí? Aí o pessoal, aí, ó, a água é boa. E que teste que foi? É um teste de compatibilidade, é isso que fala? Exatamente. Ou não? Esse é? Isso, é um teste de compatibilidade, a gente usa a técnica Bidort. Tá? É uma técnica japonesa, né, que envolve princípios da biofísica. Que foi, né, foi patenteada pelo Dr. Yosaki Omura. Um estudo. Tá? Ele é médico, engenheiro. Legal. Quer dizer, tudo muito certinho, né? E como é que foi esse teste mesmo? Foi com o dedo, né? Isso. A gente pega, né, o que a gente vai consumir, no caso aqui, a água, né? A gente junta os dois dedos e uma outra pessoa vem e imprime uma força para tentar abrir esse... Que foi o que a doutora fez, né? Isso. Se o produto for compatível comigo, fizer bem para mim, eu vou ter força. Ela pode imprimir a força que ela quiser, que não vai abrir. Porque, por exemplo, dá licença, essa água doa elétrons para ele. Então, a partir do momento que ele segura essa água, isso aqui faz um circuito elétrico que vai até a outra ponta do dedo dele. Certo. Então, se isso fornece elétrons, fornece energia, isso aumenta a força muscular. Então, ele fica forte. E a gente não consegue considerar que é bom. É bom, porque ele mantém o tônus muscular na hora de eu abrir. Ele mantém o tônus. A partir do momento que ele segura algo que não é geneticamente compatível com ele, que é inflamatório para o corpo dele, isso diminui a carga elétrica dele. Então, diminui a força muscular. Que faz com que se você puxasse, a mão dele se abrisse. Que faz que se eu puxasse, ele abre. Ele não consegue manter essa força. Entendi. É o campo
energético. É o campo eletromagnético dele, Aham. tá? Isso é eu tô dando um individual. exemplo da água, obviamente, mas pode ser qualquer coisa que eu estiver segurando ou manuseando. Pode ser, você pode testar tudo o que você queira. Cosméticos, produtos de higiene pessoal, roupas, tecidos, sapatos. Mas tem um aparelho específico lá na Clínica Sanremo, né? Na clínica nós usamos um aparelho, tá? Mas nós também mostramos ao paciente como ele pode fazer autotestagem em casa. Que é como esse exemplo que você acabou de, vocês acabaram de dar. Para você ver, Samuel, a importância disso, né? Sim. Essa técnica, BDORT, ela é ensinada para as crianças na Alemanha e no Japão, quando elas são pequenininhas. Que interessante. Para elas se autotestarem e ela identificar aquela criança o que é bom ou não para ela. E tem pós-graduação disso. E tem a pós-graduação. Quer dizer, algo com estudo, com base, muito sério. Exato. E que traz uma resposta para situações do dia a dia. Do dia a dia. Né? Exatamente. Que interessante. Quando o paciente vem até a clínica, nós testamos tudo, né? Mas também mostramos a técnica que o paciente possa aprender e se autotestar também. Sim. Porque isso é utilidade pública, se formos analisar. E, aliás, isso sendo tão bom quanto trazendo tantos benefícios e ajudando no dia a dia da pessoa, devia até ser mais disseminado, mais falado e tudo mais. E pelo lado assim empresarial, doutor René, você acredita que a Clínica Sanremo, que está desde 2021, né? Perfeito. Muito bem instalada, uma clínica... 3 anos, isso. Muito bem instalado, um prédio muito bonito lá em Campinas, São Paulo. Vem nessa... A ideia empresarial de vocês, porque vem com uma base, né? De décadas de trabalho de vocês, para que tivesse a ideia de ter o próprio negócio. Quando que começa quando surge esse interesse? Quero abrir essa clínica, ela vai chamar Clínica Sanremo. Quando começou isso? Primeiro partiu do princípio que a gente atendia tradicionalmente os pacientes com as medicações alopáticas, e às vezes a gente via que o paciente não melhorava tanto assim. E nisso, através dos estudos, a gente foi entendendo todo esse mecanismo de biofísica e a gente viu que a gente poderia ajudar muito mais os nossos pacientes. Juntar o tradicional com a medicina integrativa. A gente soma forças para promover o bem para o paciente. Dessa forma, foi a nossa, vamos dizer assim, a nossa eureka, né? A gente entendeu que dessa forma a gente poderia ter mais tempo para o nosso paciente, atender ele com mais tranquilidade. E nisso surgiu a ideia de formar a clínica, né? E além das consultas, a gente tem também nossos protocolos, que são protocolos exclusivos para os nossos pacientes, que através dos nossos protocolos, vamos dizer assim, é um caminho mais curto, mais fácil. É o famoso pegar na mão. A gente caminha junto com o paciente com o objetivo dele melhorar a saúde dele, melhorar a queixa, o sintoma, a dor que ele está sentindo. Interessante também o fato de vocês serem um casal, que isso também aproxima mais, é a questão da família, né, do cuidado. Eu acho que quando a gente está falando de saúde, é muito o acolhimento, né? Exatamente. Que é o que a clínica oferece, né? É um ambiente, assim, muito agradável. Na nossa sala de procedimento tem vista para mata, posa um tucano, macaquinho. Que bonito. É um ambiente muito agradável. Gostoso. Os pacientes gostam muito, que entendeu? Legal. A gente quis fazer a clínica com música também. Que com faz som muito bem, nas né? salas, isso. Que o paciente possa vir e descansar. Os pacientes dormem lá. Que gostoso. É aconchegante. A gente quer isso também. Que legal, para passar, tá ali cuidando da saúde, mas num ambiente onde ele tem vontade depois de voltar, né? Sim. Dar continuidade a esse tratamento. Então, finalizando a consulta, quando o paciente sai da consulta, ele já sai com várias receitas ali de orientações, sugestões, que se colocada em prática já vai modificar a saúde dele como um todo. E esse acompanhamento, doutor, ele é feito de quanto em quanto tempo? Isso. Aí a gente solicita os exames, a doutora Lara pede os exames, o paciente faz os exames, envia os exames para a gente estuda os exames e dá um retorno, dá um parecer para o paciente em relação aos exames. A partir desse momento, o paciente tem alguns caminhos, tá? O caminho que a gente indica, que é o caminho, vamos dizer assim, mais fácil, que o sucesso é praticamente certo,
é quando o paciente faz o acompanhamento conosco, através dos nossos protocolos, Claro. que consiste basicamente a gente tem dispositivos tecnológicos, aparelhos, que através desses aparelhos a gente vai promover o que a gente usa, o termo a limpeza do terreno biológico do paciente. O que é isso? A gente vai desinflamar, desintoxicar, desparasitar, a gente vai preparar o corpo desse paciente. E à medida que a gente consegue atingir esse objetivo com os aparelhos, aí é a hora de entrar com a suplementação, parte de vitaminas, reposição de minerais, reposição hormonal, na hora certa, porque o corpo já está limpo, o corpo já está desinflamado. Aí quando você entra com a parte de suplementação, parte de modulação hormonal bioidêntica, o paciente melhora e melhora rápido. Então, o ideal pós-exames realmente é continuar o tratamento ali na clínica com vocês, por causa desses aparelhos que tem lá só também, né? Para fazer uma analogia mais simples, que eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas, para eles poderem entender melhor, o rio Tietê em São Paulo, rio sujo, poluído, contaminado. O peixe que está lá no rio Tietê, se é que tem peixe lá, não adianta você ir lá jogar a melhor ração do mundo para o peixe do rio Tietê. Por quê? Está um ambiente desfavorável. O que tem que fazer ali? O que é o correto fazer? Limpar o rio, deixar um ambiente, um ecossistema saudável, equilibrado, o peixe ficar num ambiente bom. Quando você consegue atingir esse objetivo, aí você joga a ração para o peixe. Aí o peixe vai ficar bem. É um bom exemplo. É uma analogia para E vocês fazem assim, um protocolo específico, né? Para cada paciente. Como a doutora falou, pô, cada corpo, cada organismo é muito individual, né? O nosso foco é na personalização dos nossos tratamentos, tá? Nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra, tá? A gente estuda cada caso, cada quadro clínico de cada paciente para poder montar um protocolo específico para aquele paciente. Saindo um pouco daquilo da grande massa, porque aquilo que viraliza o Instagram, né, e outras redes sociais, nos enche de informações tempo todo de assuntos relacionados a um tema só, a lactose, a intolerância à lactose, ao glúten, não sei o que, não sei o que. E foca naquilo como se fosse só aquilo, mas olha só o que a gente está descobrindo nesse bate-papo incrível de hoje, que não. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa e que vai desde a maneira como a pessoa, desde o banho, da água que a pessoa consome, seja tomando ou seja ali no banho, né? Até o produto que ela também passa no corpo, no rosto. Enfim, vocês realmente traçam de maneira muito particular e minuciosa a vida da pessoa. Com esse traçar, doutor, com esse filtro que vocês fazem, qual o caso desses 3 anos de clínica, já, que é um sucesso, que foi mais impactante, que vocês descobriram através de todo esse rigoroso atendimento e que depois das orientações e o paciente também fez tudo muito certinho, que foi impactante a mudança, que você pode relatar, é claro. Tem um caso muito emblemático pra gente, que é um paciente jovem, portador de artrite psoriásica, pianista, você imagina, pianista com artrite, mãos já, de certa forma, deformadas, já com dificuldade para estar exercendo ali o piano, né, a atividade de piano, e ele chegou para consulta, uma autoestima mais baixa, aí a gente orientou, explicou, passou todas as orientações pertinentes ao caso clínico dele, e ele confiou muito na gente, ele colocou, seguiu a regra, a risca, aquilo que foi determinado. E assim, uma melhora espetacular. Hoje é um paciente que voltou a tocar piano, entendeu? Olha que maravilha. Foi um divisor de águas na vida dele, tá? Ele comprou a nossa ideia e assim, ele seguiu fielmente e teve sucesso. Por isso que o doutor falou no início desse podcast que esse tratamento que vocês oferecem é mesmo um divisor de águas. Tá aí um exemplo desse pianista que provavelmente o tocar piano deve ser a paixão dele. Ele pôde voltar a exercer essa paixão através da descoberta do que ele tinha, o que ele podia, os caminhos que ele podia mandar. E também tem a questão do paciente obedecer, né? Dele fazer tudo certinho. Vocês dão ali o caminho, mas claro que é muito particular da pessoa seguir ali as orientações que vocês designam. Gente, para falar sobre emagrecimento, que é um assunto, todo mundo quer emagrecer, inclusive eu. Tem muitos casos assim, que a pessoa lá
Já fez todas as dietas, as possíveis e as inimagináveis. A da lua, a de não sei o quê, o jejum intermitente e tal. E nada funcionou. E ali nessa análise, vocês descobriram que o que estava desencadeando, o que fazia a pessoa engordar era tal e tal e tal situação. Eu sou a prova viva disso. Mesmo? Eu sou um ex-obeso. Mas tão magrinho assim. Vinha de um estilo de vida totalmente sedentário, uma alimentação muito ruim, muito inflamatória. Num belo dia, no trabalho, resolvemos pedir uma pizza, ingerir a pizza, não caiu bem. Foi 2 semanas de diarreia, aquilo não ficou legal. Sim. E isso foi o start. Falei, não, tá errado isso. Eu promovo a saúde para os pacientes, mas eu tenho que promover a minha saúde também. Claro. Então, isso foi uma virada de chave para mim impressionante. Você tinha quantos quilos? Eu tinha em torno de 95 quilos. 95. Tá? Hoje eu tô em torno de 66. Olha, tá? você emagreceu muito bem. E foi um emagrecimento, assim, rápido e duradouro, tá? Simplesmente a gente, após fazer todos os testes, eu fiz análise de compatibilidade alimentar. O alimento que era bom para mim, eu ingeri. O alimento que me inflamava, eu retirei. E nisso eu fui seguindo, claro, com todas as outras estratégias de parte de radiação, melhorar níveis de contaminação de radiação. Então eu fui desenvolvendo, colocando essas estratégias em práticas. Por exemplo, o que você fez? O que você tirou? O que te inflamava seu corpo? Olha, tomate, né? Tomate, leite, tomate. pão, o glúten. Entendeu? Beterraba, o próprio arroz. Que até então são alimentos, né? Teoricamente saudáveis, mas para ele, naquele momento, estava inflamando ele. E você eliminou, depois de um tempo, voltou a consumir esses alimentos, depois que desinflamou? Isso. A gente parte do princípio que a gente tenta diminuir níveis de inflamação, de intoxicação do corpo. Quando você faz essa diminuição de inflamação do corpo, você dá condições para o corpo metabolizar melhor tanto os alimentos. O corpo ele passa a trabalhar de uma forma mais fisiológica. Então, muitas das vezes, o alimento que não é bom para você nesse momento, daqui a algum tempo, 90 dias, sei lá, esse alimento pode vir a fazer bem para você. Olha. Depende tudo dessa questão de diminuir carga inflamatória do corpo. Agora, se vai ter nesse acompanhamento ali na Sanremo, vocês mesmos vão orientando. Olha, agora é o momento de voltar. Nós vamos testando com frequência. Ah, perfeito. O paciente que segue com a gente, que acompanha com a gente, periodicamente a gente vai realizando os testes, os exames, a gente vai mostrando para ele a evolução. Tudo assim, um trabalho muito sério, entendeu? E foi através de um tratamento como esse que você emagreceu. Sim. De 90 e poucos quilos para 60 e poucos quilos agora. E quando você fala de radiação, o que te atrapalhava nesse campo, por exemplo? É uma coisa muito comum, o celular. Hoje todo mundo... celular o dia todo, muito tela, muito jogo, e muitas das vezes a pessoa trabalha, ela depende do celular, realmente. Eu sou quase 24 horas online, mas a maioria delas trabalhando. Só que celular é um dos fatores causais do nosso adoecimento. Por quê? Aquilo ali está emitindo excesso de radiação eletromagnética, tá? E quando a gente fica sujeito a essa radiação, isso vai inflamando a gente dia após dia. Mas como é que eu faço com isso? Eu preciso usar o celular? O que acontece? A radiação do celular, o que acontece? Essa radiação emitida que não vemos, né? Não vemos a olho nu. O que ela causa no corpo? Ela faz um processo inflamatório. Tá? O que acontece? Ela começa a fazer uma vasoconstrição e broncoconstrição. Então, os vasos, né, eles ficam mais fechadinhos. Isso você diminui a circulação sanguínea. Consequentemente, você diminui todo o processo de oxigenação do seu corpo. Então, às vezes é a causa de uma artrose, de uma dor no corpo de uma pessoa. Eu fico com dor aqui, ó. Assim, por causa de... Às vezes a pessoa, vamos supor, tem uma enxaqueca de difícil controle. Às vezes ela começa um quadro de fibromialgia, já fez de tudo, nada, né? Às vezes o gatilho estressor é radiação eletromagnética. Mas como eu preciso do celular para trabalhar, a orientação de vocês é diminua o tempo ou não? Vai praticar um exercício?
ou mesclam entre o computador e o celular? Não sei. Que caminho vocês dão pra isso? Porque eu digo isso porque o celular é uma coisa... E trabalhamos com o celular, né? Não tem como, não né? tem como, A gente não quer que as pessoas fiquem sem o celular. Isso. Claro. Porém, a pessoa tem que se proteger, porque uma hora a conta vai chegar. E como que se protege? Então, tem algumas estratégias. A gente tem como adicionar na capinha do celular alguns bloqueadores de radiação, que a gente chama, que são dispositivos que... No próprio celular. No próprio celular. No próprio celular. Nós já colocamos no celular do paciente quando ele vem em consulta. Esse bloqueio anti-radiação no celular do paciente. Ah, é? Mas tem em todos? A gente coloca. Vocês colocam? Isso. Eu super No quero dia da no meu, consulta. porque eu uso muito celular. Eu tô dizendo que é muito. E não muito só mesmo. o celular, né? Hoje em dia, né? Várias pessoas estão trabalhando em home office ou híbrido, né? Isso. Então você tá diretamente exposto à radiação eletromagnética o tempo todo. Quase que toda hora do dia. E muitas vezes a pessoa tá dormindo e tá dormindo com o celular do lado. E aquilo tá emitindo a radiação. Eu mesmo. Então, uma orientação importante de cunho prático seria esse bloqueio anti-radiação no celular. Você não colocar o seu celular recarregando na hora de dormir. Por quê? Porque isso interfere, né? Isso nas ondas cerebrais. Olha isso. Tá? Interfere então, mesmo. Interfere nas ondas cerebrais. Deixa carregando longe, fora do quarto. Mesmo, o ideal seria você não deixar o celular do lado, né? Tá? Mas se você deixa, a gente coloca esse bloqueador anti-radiação, né? Então, isso já minimiza. Que eu coloco lá no consultório, vocês instalam isso. Nós instalamos, né, um bloqueador anti-radiação. Nossa, eu gostei disso. Sinal do Wi-Fi. Tem gente que... A gente já conseguiu resolver enxaquecas crônicas de difícil controle pelo simples fato de retirar sinal do Wi-Fi do quarto. Tem gente que dorme com sinal do Wi-Fi. Às vezes a pessoa... Às vezes já aconteceu da pessoa ter um roteador dentro do quarto de uma criança, de um bebê. E o que estava causando alterações naquela criança. Caramba, gente, tô impressionado. Porque tem muita lógica, realmente, porque é energia mesmo, o tempo todo ali, né, rodando. E quando você realmente se reeduca, eu acredito que devam ter, assim, melhoras incríveis, impressionantes mesmo, como vocês estão relatando. E cada aqui, pessoa né? tem o seu órgão de choque. Tem gente que, às vezes, é mais suscetível na parte de pele, começa a abrir quadros clínicos de dermatite. Eu arrepio muito. Eu não sei se isso tem, sabe? E depois também do Covid, eu tenho muito arrepio assim na cabeça, aqui na nuca, assim, sabe? E parece que é uma coisa meio energética também. Exatamente. Isso, tem gente né? que toma choque com muita facilidade. Isso, toda hora tá tomando choque no carro, quando vai abrir a porta do carro. Ou quando cumprimenta outra pessoa. Exatamente. Sabe? Isso tudo são excesso, né, de radiações, né? Radiação estática. Então, a pessoa, o que ela tem que fazer, né? Fora bloquear o celular, tudo. Pisar na terra, na grama, fazer aterramento. Mas a primeira coisa que eu faço é mandar o sapato longe, mas não mas é em casa. E hoje, hoje a gente não pisa mais na terra, na grama, na areia, né? Muito difícil. Isso, né? É o aterramento. É o aterramento. Sim. Nossa, gente, que interessante. É mesmo, a gente no dia a dia não tem mais esse... É só quando faz uma viagem, talvez, realmente, né? Sei lá, 1 ou 2 vezes com o objetivo de né? você fazer um aterramento, né, com a terra e liberar essas cargas eletromagnéticas. E é tão gostoso quando a gente realmente fica descalço, coloca os pés assim na terra vermelha, na terra assim, na areia da praia. E dá uma sensação até gostosa mesmo, né? Com certeza. E procurar praticar mais isso, né? Nem que for em lugares mais próximos, assim, enfim, né? Mas eu tenho uma curiosidade. A minha mãe, eu troquei todas as panelas dela, que eram de alumínio, e eu passei... agora ela passou a usar panela de... Cerâmica. Sabe? Li a de ferro e não sei o que lá. Todas. A que eu entendi, perguntei para alguns profissionais que seria melhor, que não tem tanta radiação, isso e aquilo, a de cerâmica. Tô certo ou errado? Olha que interessante. Tudo isso é personalizado. Também. Eu testo. Mas a de se for ver teoricamente, a cerâmica é muito melhor que a de teflon, que de alumínio. É muito melhor. Mas também é algo muito particular. É particular, é personalizado. Entendi. Olha só, é porque em vista dela tá cuidando da questão do CA,
A gente mudou algumas coisas dentro de casa e não conhecia antes vocês, mas eu acredito que eu colaborei um pouquinho, porque entre alumínio e cerâmico, o alumínio ele solta o alumínio. É muito interessante isso, e por isso que a gente trabalha detecção e remoção do que está nos inflamando, detectar e remover. Um exemplo, às vezes uma senhora está com câncer de mama, né? E aquela intoxicação por alumínio está advindo da onde dela? Do desodorante. Você imagina aqui, né? Os gânglios linfáticos, né? Na axila, diretamente do lado da mama dela. Né? Então, uma orientação é que ela troque o desodorante, que a quimioterapia dela, por exemplo, possa ser efetiva e eficaz. Olha, gente. Trocar o desodorante, porque é um pulo, né? A mama, aqui, a absorção muito próximo, via sanguínea. Né? Tô impressionado, sim. Gente do céu, que... É aquilo, a pessoa sai de lá, é um divisor de águas na vida da pessoa. Pode ter certeza disso. Não é à toa que o Beto, o pessoal, a Roberta, o pessoal que esteve lá com vocês, ficaram realmente maravilhados. Até tô curioso para saber que aparelhos são esses. Tem os testes lá, né? Esse é um de compatibilidade. E não precisa falar todos, obviamente, mas quais aparelhos assim, só para despertar essa curiosidade do que as pessoas podem encontrar quando for lá? Diga aí. A gente tem aparelhos específicos, frequenciais, que ajudam, que emitem frequências para fortalecer órgãos e tecidos, moduladores frequenciais que ajudam a promover o fortalecimento do órgão do paciente. Emite frequência de um órgão sadio, porque o órgão do paciente entra numa frequência de um órgão saudável para estimular ele a funcionar bem. Temos também aparelhos que modulam parte mental, tá? Como se fosse um spa cerebral, tá? Que ele vai atuar na modulação das ondas cerebrais, promovendo o relaxamento e bem-estar da parte mental. A gente tem como melhorar essa parte mental, questão de foco, concentração, memória, até alguns casos de depressões mais leves, a gente consegue atuar. Nós montamos o protocolo, a gente coloca a frequência em hertz. Para aquela pessoa com ansiedade, é tal frequência em hertz. Aquela pessoa, para que ela não dorme, tem insônia, colocamos uma frequência em hertz, para que ela entre num processo, né, de ondas eletromagnéticas propícias para ela dormir, por exemplo. A gente faz esse ajuste, essa modulação frequencial, dependendo de cada pessoa. Temos aparelhos para desintoxicar, tá? Que a gente tira tudo que é possível de toxina do sangue, né? Toxina de água, de parasitas, aditivos químicos, corantes, solventes. E temos também um dos nossos carros-chefe, que é através do hidrogênio molecular, que a gente promove a melhora dessa parte de inflamação do corpo do paciente, tá? Que é uma máscara para o paciente inala oxigênio, hidrogênio molecular, e nisso a gente consegue promover a melhora da parte inflamatória do corpo do paciente como um todo, né? Que interessante, porque eu já ouvi dizer, por exemplo, que pessoas que têm rinite, alérgica, essas coisas, pode ser um processo inflamatório, Exatamente, sim. De alguma alimentação errada e tal. Agora, vocês são contra o uso de remédios? Se sim, há um embate com essa indústria farmacêutica, né, que querem mais vender remédio. E se sim, o porquê? Quem responde? Pode ficar à vontade. O modelo tradicional da medicina ele é muito voltado para a parte alopática das medicações, tá? É aquilo que eu falei logo no início. Nosso propósito é fazer o bem para o nosso paciente. Então a gente vai usar de todos os artifícios possíveis para tentar melhorar a saúde daquele paciente, para a gente ter sucesso no nosso tratamento. Muitas das vezes tem que entrar com medicação, não tem como. Tá? Medicação alopática que eu falo. Mas tem vários casos, várias situações que uma simples mudança ali do cotidiano, da vida da pessoa, a pessoa já melhora a saúde e não vai precisar de usar a medicação. Ou se precisar usar, vai usar numa dose menor. Mesmo porque ela já vem até nós, já usando há muitos anos, já remediando com remédio. E pessoas que chegam assim de muita idade, às vezes, que já teve toda uma vida, como você acabou de falar, anos tomando uma medicação, tudo, tá em tempo dela ter esse divisor de águas e realmente dar um up na vida dela, doutora? É importante a gente relatar que nós não somos reféns da nossa genética. Então sempre há um processo de melhora. Sempre. Legal. Para a qualidade de vida. Por isso que a gente fala que é importante ter a constância. Todo dia um pouquinho.
E até quem trata doenças mais sérias, mais severas, como uma doença oncológica, por exemplo, chegam casos assim ali. E é claro que a pessoa ela passa por processos delicados, como uma radioterapia, como uma quimioterapia. E se chegam casos assim, o que vocês orientam? Sabe, se a pessoa obrigatoriamente ela precisa passar por esses tratamentos que já são muito pesados, para tornar talvez um pouco mais leve, né? Igual a minha mãe, ela passa por quimioterapia e toma 9 remédios que fazem parte do tratamento, né? Eu imagino o quanto que isso mexe com o corpo, mas o que vocês orientam? Eu sei que cada caso é específico, mas uma base assim por alto do que a pessoa pode fazer para não ter tanta essa coisa carregada mesmo do tratamento e da medicação que é forte. A gente quer somar forças para poder garantir que esse tratamento oncológico seja justamente da forma que você falou, uma forma mais leve, tá? A gente conseguindo desinflamar o corpo, reduzindo níveis de inflamação do corpo do paciente, para garantir para ele uma imunidade melhor, para ele poder suportar de uma forma mais leve esse tratamento, que é um tratamento realmente, muitas vezes, agressivo. Isso. Né? Pesado, né? Pesado. É um momento precisa difícil. Tornar mesmo mais tranquilo, né, entre aspas, ali para a pessoa, né? E que bom que através também dos atendimentos da clínica há essa oportunidade que talvez um paciente oncológico não imaginaria que tivesse, né? Sim. E pode ser um grande colaborativo para que o tratamento dele seja ainda mais fluido. O nosso perfil de paciente ele é muito amplo, tá? A gente atende desde crianças pequenas, adultos, idosos, atletas, performance física, emagrecimento, autismo, doenças autoimunes, a gente consegue ajudar muito. Então, é um público muito amplo, tá? Só que cada público desse tem as suas nuances, as suas particularidades, tá? E é nisso que entra a parte personalizada do nosso tratamento. Muitas das vezes a gente já conseguiu melhorar, por exemplo, crianças com diagnóstico de autismo, por exemplo, que você foi ver não era autismo. Era simplesmente algum alimento específico que poderia estar causando inflamação cerebral. Os gatilhos inflamatórios. Às vezes era o excesso de radiação, tá? Sim. Às vezes ela estava contaminada pela água do chuveiro dela. Olha aí. Quer dizer, a educação mesmo na base da infância é extremamente importante. Se a pessoa recorre a um tratamento particular como esse, cedo, a chance de que ela tenha esse processo de prevenção mesmo, né, de qualquer outra coisa pior, é muito melhor, muito grande, porque ela está ainda no início da vida. Exato. Né? Então, vamos dizer, você acabou de falar, pessoas de todas as idades e tudo mais. Porém, se você, né, tiver a oportunidade de conhecer a Clínica Sanremo, levar o seu filho para que ele se trate lá desde pequeno, eu acredito que para o futuro dele vai ser um futuro muito mais saudável, né, doutora? Exatamente. Legal demais. Bem, vou deixar uma perguntinha para vocês no ar. Tá, a gente já tá caminhando pro final, infelizmente, porque tá tão gostoso, mas o Lucas tá aqui, ó. Hoje ele não tá conseguindo falar comigo aqui, mas ele só tá fazendo sinais ali pra mim. Ele já passou de 1 hora, né, eu acho. 1h20 já, ó, nem senti. Pois é, gente, você vê? E a gente comentou ali que tá mais 1h30. Quase dando isso. Mas eu vou falar mais uma vez da Bioleve, dessa vez dos sucos, e vou deixar uma pergunta no ar. Se todas essas graduações de vocês, né, se uma complementa a outra no dia a dia de vocês. E qual que é a visão de vocês sobre as entidades, os órgãos que cuidam de vocês, que é o CRM e o CFM, tá? Como que vocês veem e analisam eles, tá bom? Mas já venho com a resposta de vocês, porque agora quero falar, como disse, da Bioleve. Dessa vez, tá vendo aqui que diferente, colorido que tá a nossa mesa? É para falar dos sucos da Bioleve, gente. A Bioleve que nesse ano comemora 3 décadas, 30 anos de excelência, de inovação. E após um ano dessas conquistas notáveis, em 2023, é que eles preparam por esse aniversário campanhas vibrantes, ações exclusivas para você cliente, para você consumidor, para continuar a expandir, reafirmando o nosso compromisso de fornecer água mineral e bebidas de alta qualidade.
E em nossos episódios falamos agora da Água Faz, falamos no começo também desse episódio, né? Que essa água com um lindo propósito e objetivo de reverter toda a ação para o Hospital de Amor de Barretos, onde mais de 1 milhão de pessoas são atendidas de maneira gratuita, com procedimentos de prevenção e tratamento do câncer. Mas hoje nós vamos apresentar essa linha de refrescos da Bioleve, que são 100% produzidos com água mineral Bioleve enriquecida com vitamina C, uma opção de hidratação para suprir parte das necessidades da vitamina C, além de serem refrescantes e prontas aí para beber, tá, gente? E também são formuladas, tá, com 50% menos de açúcar que sua versão anterior. Os refrescos Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de 1 litro e também de 390 ml com uma variedade de sabores. Nas opções de 1 litro e 390 ml você encontra os sabores de frutas cítricas, tropicais, uva, maçã, abacaxi e hortelã. Agora, para você que leva uma vida corrida e precisa fazer um lanche rapidinho ali, temos os sabores também de limonada, suíça, acerola, açaí com guaraná, sabores para todos os gostos e ocasiões. Quer saber mais, gente, dessa linha incrível da Bioleve dos sucos? Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e saiba mais sobre todas as novidades da Bioleve que está no nosso coração, está no nosso dia a dia. E o meu preferido é esse daqui, tá, gente? De abacaxi e hortelã, refrescante nesse calorzão que tá fazendo. Então, vou aqui, ó, tomar um pouquinho desse suco de abacaxi e hortelã, que também tem para os nossos convidados, tá? Depois experimentarem aí os sucos, daí pode escolher o sabor que vocês preferirem. O meu é esse e é uma delícia de fato, tá? É isso aí, também todos os mercados, onde a gente vai, a gente encontra Bioleve. Fácil acesso, que produto bom tá em todo lugar, tá certo? Deixei uma perguntinha especial aí no ar para esse casal bonito, querido, de sucesso, sobre as graduações, né? Sobre todo o teu estudo que é na área de microscopia, nutrologia, de medicina integrativa, perdão. Como você acha que essas graduações, essas formações se complementam e ajudam no dia a dia dos atendimentos lá da Sanremo? Perfeito. Tudo está intrinsecamente ligado, né? Uhum. Com a microscopia, eu mapeio o corpo do paciente, eu avalio níveis de inflamação. Quando esse paciente volta para a consulta com a doutora Lara, as informações que eu avalio ali, eu passo para ela, as informações se encaixam com as informações da consulta, e nisso ela consegue propor estratégias terapêuticas, tanto em relação à alimentação, que aí entra princípios da nutrologia. Então, assim, essas pós-graduações vieram a calhar de uma forma para poder potencializar cada vez mais o tratamento do nosso paciente. É tudo muito, assim, foram anos de muito estudo, né, muita dedicação mesmo. E até hoje, né, doutor? E até hoje, perfeito. Não tem como parar. Está sempre uma mudança constante, a gente tem que ficar cada vez mais se atualizando. E a gente vê nos olhos de vocês a paixão que vocês têm pela profissão. Contigo a mesma coisa. Todas as suas formações ajudam, né, e no dia a dia, e acredito que você não está parando por aí. Daqui a pouco vai se graduar e procurar e saber mais, né? Estudar mais ainda, né, doutora? Tudo veio a se somar. Né? Por isso que a gente consegue fazer esse protocolo mais personalizado, né? E identificando o real fator do adoecimento daquela pessoa. Sim. E vocês em casa conversam sobre isso ou separam assim, as situações? Porque casal trabalhando juntos, dois com formações iguais e gerenciando, né? Conduzindo o negócio sozinho. Dá pra separar em casa, consegue curtir os filhos. Aliás, um abraço, né, pros filhos, que é o Arthur, de 9 anos, e o Pedro, de 7 anos. Abraço do tio Samuel pra vocês, tá? E vocês conseguem curtir lá com a família? Curtimos, sim. A gente tem um momento nosso, tudo. Apesar que a gente gosta de discutir os casos também. Porque também é uma paixão de vocês, né? É prazeroso falar. São vários casos interessantes que a gente atende dia após dia, e a gente discute muito isso.
lendo o paciente que passou pela manhã, tudo, o caso dele, tem muitas particularidades. E a devolutiva dos Entendi. pacientes são muito interessantes também, né? A melhora que eles têm, Acho né? que A aí devolutiva. a alegria está em ouvir esses relatos, né, doutora? Exatamente. E quantos, né, que vocês devem ter todos os dias, né? E o Pedro e o Arthur já se interessam pela área médica também, vendo os pais, assim, né, tão bem-sucedidos, ou não? Sim, a gente tenta embutir neles muito esse conceito de saúde saudável, entendeu? De Sim. tentar evitar alimentos que muitas vezes não é legal. A gente coloca muito na cabecinha deles esse conceito. Coloca ali a sementinha. Acho que não seria diferente, né? Eles sabem fazer, né? A técnica do Bidort, eles já sabem fazer. Que legal! Eu acredito que devam se interessar daqui a pouco ao futuro da Sanremo é com eles, hein? Isso. Pedro e Arthur, a dupla. A duplinha. Exato. Que bacana, que gostoso. Deixei uma perguntinha no ar sobre também, né, além dessa, sobre o CRM e o CFM, que um é federal e outro é regional. Estadual. Isso, estadual. Isso. E daí, vocês sentem que existe um apoio, uma abertura bacana? Qual que é a visão de vocês? O CRM e o CFM, que são os órgãos que regem, né, a questão da carreira médica, né? Assim, a gente tem regras a serem seguidas, a gente respeita muito, tá? O nosso órgão. Então, assim, tudo aquilo que a competência para o médico está fazendo, eu e a Lara, como médico, a gente atua. O que não é competência do médico, a gente tem outros profissionais na clínica que delegam. Tem mais equipe a gente tem a equipe de enfermagem, tem nutricionista parceira, entendeu? Perfeito. Então a gente tem outros profissionais, justamente no caminho que o médico não pode estar atuando, a gente tem profissionais para dar esse suporte, esse apoio pra gente, pros nossos atendimentos. O que deixa completo tudo ali, isso, né? então a gente atende com muita segurança, entendeu? Para poder se dedicar ali ao máximo e fazer o melhor para os nossos pacientes. Que demais. Os relatos são realmente impressionantes, são incríveis, e a maior resposta de um médico, de quem gerencia um negócio, uma empresa, é saber dos bons resultados. É como um comparativo aqui, quando a pessoa realiza com a gente um material audiovisual, uma reportagem, como vocês fizeram e gostaram. Olha, gostei, fiquei muito feliz. A resposta está no resultado. Positivo. Positivo, né? Com certeza. E isso acho que é o melhor que a gente tem para dizer. Você acha, doutora, que a medicina integrativa, a nutrologia, ela é valorizada no Brasil? Ela está sendo mais difundida? Como é que você vê isso? Os pacientes estão tendo mais consciência, tá? Eles vêm até nós já com o intuito de uma melhora, de ver algo diferente, tá? Porque eles já passaram pela medicina tradicional, né? Então vamos fazer ajustes, vamos agregar, a gente fala. É um trabalho de formiguinha, mas essa consciência está muito maior hoje em dia. A ideia é somar, né? Somar. Interessante que, por exemplo, uns anos atrás, não vinha, às vezes, jovens. Hoje em dia, né, tem sido muito comum. Vem meninas e meninos com 17, 18 anos sozinhos. Que legal. Antigamente seria acompanhado dos pais. Mas acho que muito do que se diz na mídia talvez essa questão da perfeição hoje que se busca também, né? No corpo. Então, a pessoa, o jovem de hoje, ele tá muito antenado, ele busca informações. Sim. E hoje o acesso é rápido e fácil, né? Perfeito. Então, é onde ele pode ter oportunidade de encontrar uma clínica como a de vocês. Sim. E procurar um atendimento mais personalizado, mais Exatamente. eficaz. E a questão agora, né, da consulta online, isso veio nos beneficiar, né? Tanto, né, o paciente de chegar até nós. Atendimento online. Sim. Então você acha que veio para colaborar? Colaborar, sim. Então eu daqui de Itu, na correria e tal, eu posso fazer a distância. Pacientes do mundo todo, né? Pacientes da Europa, dos Estados Unidos. Vocês atendem a gente até de fora do Brasil. Sim. Então isso veio ajudar também. Claro. Não é o primeiro profissional da área médica que participa aqui também. Tivemos outros, tá? A Ali vai ficar ligada ali de colocar aqui no card algum outro profissional que teve aqui também e valorizou em respeito disso, do que o atendimento online que se deu muito pós-pandemia, né? Sim. Que foi benéfico.
para o atendimento. Claro que alguns casos realmente, especificamente, tem que ser ali no particular, no olho mesmo, né? Mas com a vida corrida que a gente tem, o online ajuda muito também, né? Os desafios para quem quer empreender. Vocês vêm de uma carreira médica, passaram por consultórios, trabalharam na área pública e tudo mais, e decidiram ter o próprio negócio. Aliás, por que Sanremo? É que a gente gosta muito da cultura italiana, tá? Em 2014 a gente fez uma viagem para a Europa, a gente conheceu a Itália, a gente ficou muito encantado com o idioma italiano, com a cultura do país, e a gente achou que soou bem esse nome muito Sanremo. Bonito. A Roberta deve ter gostado, o marido dela é italiano. Sim. Clínica Sanremo. É um nome muito forte também, né? Isso foi a nossa inspiração, né? Um nome muito forte. Exatamente. Sim. Que legal, que bacana. E dos desafios de empreender, são 3 anos ali que, além da função médicos, né? Com a preocupação que eu sei que vocês têm de levar realmente a essa ajuda, esse benefício ao próximo, ao paciente, mas tem os desafios de gerenciar pessoas, de administrar um negócio no Brasil. Perfeito. Como tem sido o lado empresário do Dr. René? A gente tem cada vez mais focado em proporcionar uma experiência cada vez melhor para o nosso paciente. A vivência, o trajeto dele dentro da nossa clínica, entendeu? Então a gente tem procurado cada vez mais melhorar a questão de atendimento, treinamento de secretária, determinar processos desde a entrada do paciente, desde do contato inicial desse paciente pelo WhatsApp, por exemplo, até a finalização, a consulta final. Então toda essa trajetória, todo esse processo, ele está sendo cada vez mais avaliado. Legal. Melhorado. E está gostando de empreender, doutora? Sim, estou aprendendo bastante. A gente aprende todo muito dia, né? Porque a gente vem de outras áreas, eu também como jornalista, aliás, acho que quase 10 anos eu ainda estou aprendendo. Sim. Porque é um desafio mesmo, cada hora é uma coisa nova, enfim, E ainda mais na nossa área, que é uma área da saúde, que muitas das vezes a gente atende pacientes assim, com várias dores, entendeu? Então a gente tem que levar muito em consideração essa humanização do atendimento, tá? Esse ouvir o paciente, escutar o paciente, ver qual que é a dor dele. Mas que eu vejo que é uma das maiores preocupações de vocês, o tempo todo eu identifiquei isso aqui, é realmente trazer benefício para quem procura os teus atendimentos. Não é só o business, não é só o capital, vai além disso, né? Até sei que os valores que vocês aplicam também na clínica são valores acessíveis, né? Então as pessoas às vezes ficam assim pensando, né? Nossa, mas para mim isso deve ser inacessível. Não, liga lá na clínica, procura saber, conversa, entendeu? Tem toda uma orientação que é feita. Tem esse lance do reembolso, que às vezes a pessoa tem um convênio e a possibilidade, né? Os pacientes que passam em consulta, todos eles conseguem fazer os exames pelo convênio médico, tá? E a nossa clínica tem parcerias que o laboratório, muitas das vezes, ele vai na casa do paciente fazer a coleta domiciliar. Então, isso é um diferencial da nossa clínica. O paciente não precisa se deslocar até o laboratório. Ao contrário, o laboratório vai até a casa do paciente. Então, é bem confortável. E tudo pelo convênio. Bacana, sem nenhum custo a mais. Para quem tem uma vida agitada ou mora mais distante, ajuda muito. É até bom saber disso, porque eu tô com essa vontade. Eu quero ir lá, tô falando sério mesmo, tá? Quero fazer um checklist e entender muita coisa. Perfeito. Tá? Exatamente. Entender, é o entendimento. Isso, o entender. Entendimento para a pessoa entender, colocar aquilo em prática na vida dela e ela vai melhorar a saúde, pode ter certeza. E ter aí essa mudança, esse upgrade. Doutora, os injetáveis, a soroterapia, quais benefícios que traz? São inúmeros, né? Nós montamos os protocolos. Então, se é um paciente, por exemplo, um esportista, né? Alta performance, vamos fazer suplementos direcionados a ele para ganho de massa muscular, por exemplo, perda de gordura.
pacientes para emagrecimento, eu vou entrar com um protocolo específico, com uma orientação alimentar específica para que aquela pessoa atinja o objetivo dela, né? Injetáveis, né? Para aquela pessoa na queima de gordura corporal. Se é um paciente autoimune, vou vir com estratégias terapêuticas para autoimune, para que ele saia daquele processo inflamatório, né? Se é um paciente com quadro neurológico, né? Um Alzheimer, um Parkinson, são suplementos direcionados àquele paciente. Isso não tem nada a ver com o tal do soro da beleza, né? Não, isso é tratamento. Tratamento. Tudo isso juntamente com as orientações de consulta, né? Dos alimentos, sono reparador, água de ótima qualidade. Tudo com base de estudo minucioso. De acordo com os exames de sangue. Por exemplo, vitamina D está baixa. Eu vou repor aquela vitamina D de um modo injetável para que ela suba mais rápido. Está faltando o complexo B. Vamos também suplementar, tá? Então, isso vai depender de cada paciente. Sim. Também é esse lado mais individualizado. Mais individualizado. Dos atendimentos. Doutora, conversando com você, tá? Olhando para essa câmera aqui, eu gostaria que você disse convictamente que sempre quis ser médica, né? Era um sonho e graças a Deus que você teve a oportunidade de estudar, de se tornar uma profissional hoje referência dentro da especialidade, inclusive, que você escolheu. Para quem tá na fase ali do colegial e tudo mais e sonha, né, também cursar medicina, que tem seus desafios, né? Eu tava ouvindo outro dia relatos de pessoas que desistem no momento que estão fazendo a residência, porque é muita pressão, é muita cobrança também, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixam de persistir pelo seu sonho. Para aqueles que sonham, como um dia você sonhou e se tornou a profissional que você se tornou, passando por obstáculos também, acredito, qual conselho que você dá olhando para essa câmera aqui? Você que sonha em ser médico, né? Sonha na carreira médica, tenha persistência. Às vezes no início a gente vai ter um pouquinho de dificuldade naquela questão de estudar, de passar no vestibular, tá? Mas te digo, isso passa. Tá? Você estuda lá aquele tempinho e você vai passar na faculdade de medicina e lá você vai, fazer sua trajetória de vida. Só que vai ser tão amplo, você vai passar pelas áreas de ginecologia, né, pneumologia, cardiologia, né? Você vai poder escolher o que você quiser depois. Escolhendo o que você quiser, né? Estude para aquilo, tá? Para você se tornar um profissional altamente gabaritado, né? Não só na área médica, mas também entender o processo de adoecimento daquele paciente. É muito interessante que às vezes ele não está doente do ponto de vista fisiopatológico. Às vezes a doença dele o gatilho é emocional. Então, vamos tentar ter empatia por esse paciente e tentar ajudá-lo da melhor forma possível, né? Eu acho que hoje em dia o médico atuante é o médico que tem um olhar como um todo, né? E não um olhar somente segregado. Isso que eu acho importante. Mas, se você quer realmente a carreira médica, se dedique a isso, tá? É uma carreira com obstáculos, mas, ao mesmo tempo, é uma carreira muito bonita, muito gratificante também. É verdade. Tá bom? Tenha persistência que dá certo. Que linda mensagem, que incentivo também para quem sonha, né, com essa profissão tão linda mesmo. Doutor Renê, querido, gostaria que também, olhando para essa câmera, você aconselhasse, né, aquela pessoa, aquele jovem, ou aquela criança, ou aquele adulto ou idoso que não se atenta muito para a questão da saúde, tá? Puxando, obviamente, para o atendimento que vocês realizam na Clínica Sanremo, convida essas pessoas a cuidarem mais, se atentarem mais para a sua saúde, olhando para aqui. Pois então, as pessoas, elas devem ser mais, assim, protagonistas da sua vida, da sua saúde. E saúde é o foco, assim, eu costumo dizer que saúde é tudo na nossa vida. A pessoa com saúde, a pessoa bem consigo mesmo, ela consegue desenvolver os outros setores da vida, sabe? Então, assim, recomendo a todos fazerem check-ups, fazerem uma avaliação completa da saúde como um todo, até para poder prosseguir em frente com a sua vida. Porque doença não é legal, essa parte de doença mental, doença física, doença emocional está cada vez mais comum, então a gente tem que se tratar.
tem que priorizar a saúde. Então, eu recomendo a todos focar, priorizar a saúde, se tratar direitinho, melhorar hábitos de vida, ter hábitos de vida mais saudáveis para poder ter uma vida mais plena, vamos dizer assim. É sobre isso. Muito obrigado, Dr. Renê. Tá? Obrigado, doutora Lara, pela oportunidade que vocês nos deram de poder contar um pouco mais, compartilhar um pouco mais dessa história tão bacana de vocês e com tantas informações realmente precisas, importantes para o dia a dia, para a vida da gente. Obrigado, tá, doutora? Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui, esclarecedor também, acredito para as pessoas, tá? Estamos, assim, dispostos, tá? A atender vocês da melhor forma possível, tá? Entre em contato, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição e muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. O tempo todo tá aparecendo também os meios de contatos da Clínica Sanremo, viu, gente? Para quem tiver interesse, só entrar em contato com a equipe deles, a secretária, lá o pessoal deles que vai agendar uma consulta para você. A partir de então, acho que pelo que eu tô vendo aqui, e você também deve ter sentido, agarrou neles, não larga mais, porque daí é um acompanhamento pra vida, né, doutor Renê? Obrigado, viu, aliás? Muito obrigado, gratidão a todos vocês, tá? Foi uma honra poder estar aqui, assim, me senti muito, muito confortável, um ambiente familiar mesmo, tá? Foi muito bem acolhido aqui por todos vocês. Gratidão mesmo, tá? Gratidão mesmo. Obrigado. E agora a equipe foi lá, e depois de toda essa aula aqui, eu também quero ir, então depois eu vou agendar lá. Perfeito? Perfeito, combinado. Maravilha, então. Gente, para você que nos acompanhou também o episódio de hoje, que episódio, como a doutora disse, esclarecedor, né? Quanta coisa. E não tive vergonha de perguntar, porque realmente a gente não é grande entendedor do assunto. Então a gente tá aqui realmente para perguntar, esclarecer, ficar sabendo e passar para adiante, tá? Faça isso, passa para adiante esse episódio, tá? Para quem não assistiu durante a transmissão, logo depois do encerramento desse episódio, 5 cortes do melhor. 5 cortes vai ser pouco em meio a tanta coisa boa que eles falaram, mas 5 cortes do melhor dessa entrevista. Quer saber mais depois dos cortes? É só assistir o episódio inteiro, que você vai saber de tudo e muito mais, tá? E também assistindo pelo programa Mundo Empresarial através do nosso canal do YouTube, tá? E também pelas plataformas, né? Pela Amazon Music e pelo Spotify. Você pode ouvir a caminho ali da sua viagem, do seu trabalho, ficar informado, esclarecido de tudo isso que você aprendeu, teve a oportunidade, o privilégio de aprender no dia de hoje, tá? Brigadão, gente, obrigado a todos aí da equipe técnica, e quarta-feira que vem, com fé em Deus, voltamos com mais um episódio inédito do podcast Mundo Empresarial. Para você aí de casa, Deus, saúde e prosperidade sempre. Até a próxima.